Paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus. Jesus fala, Simão Maurício, pregador, escritor e professor da escola dominical. Amados, estamos discorrendo sobre a escola dominical. Vamos falar hoje sobre requisitos necessários ao professor, ao mestre, ao que tem o dom de doutor, ao ensino. Amados, um bom ensinador, mestre ou doutor na palavra é uma pessoa que tem um ministério dado por Deus, na unção do Espírito Santo. Pode muito contribuir para a dedicação espiritual e moral dos cristãos. O Eclesiastes resume o valor dos que ensinam com sabedoria de Deus. As palavras do sábio são como aguilhões, como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados pelo único pastor. Eclesiastes 12:11. Para ser um bom mestre na igreja são necessários alguns requisitos, amados. Olha só. Primeiro, apresentar-se a Deus. Procura apresentar-se a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Segundo Timóteo 2:15. Um bom mestre deve ser um obreiro aprovado por Deus, não apenas nas faculdades de teologia ou seculares. O que ensina deve ser aprovado por Deus. Por quê? No testemunho pessoal, 1 Timóteo 4:16. Na vida familiar, Salmo 128, do verso 1. Na vida social, Mateus 5:16. Na igreja, Eclesiastes, capítulo 5, o verso 1 ao 2. Segundo requisito para o ensinador, o mestre, o professor, o educador, o doutor na palavra, que não tem que se envergonhar. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 15, parte B. Quem é mestre precisa ser exemplo dos fiéis. 1 Timóteo 4:12, deve ter uma vida íntegra, para não ser alvo de acusações por parte dos que ouvem, ou os de fora da igreja. Se o ensinador dá escândalo, compromete seu nome, sua imagem e seus ensinos. Terceiro requisito, que maneja bem a palavra da verdade. Segundo Timóteo 2:15, parte C. Esse requisito é muito importante porque o mestre, o doutor, o educador cristão é uma pessoa que faz uso da palavra de Deus para ministrar o ensino à igreja. Seu manual de ensino é a Bíblia Sagrada. Ele deve conhecer bem a palavra para poder preparar os estudos, mensagens e reflexões a serem compartilhadas verbalmente ou por escrito para edificação da igreja. Deve ser aptos para ensinar. 1 Timóteo 3:2. Para ter esse manejo, é preciso o mestre ou doutor tenha certos cuidados. Primeiro,
seja um leitor persistente e estudioso da Bíblia. 1 Timóteo 4, e o verso 13. Seja dedicado ao ensino, segundo requisito, ou cuidados, né? Esse cuidado, conforme Romanos 12, 7, essa dedicação exige esforço e disciplina para o desenvolvimento de um ministério frutífero. Terceiro cuidado, seja um leitor de bons livros de estudo bíblico. 2 Timóteo 4,13. Os bons livros não substituem a Bíblia, mas, quando são escritos por homens de Deus, são excelentes auxílios ao preparo de estudo e mensagem. Terceiro cuidado, procure conhecer versões variadas da Bíblia. Quarto, utilizar recursos. Outro cuidado. Quinto, seja um leitor de revistas, jornais, periódicos, que tenham subsídio para fortalecer o ensino. Vamos ver o último cuidado. Tenha preparo teológico. Um curso teológico de boa qualidade não faz um excelente mestre no ensino na palavra. Isso é feito por Deus. Contudo, o curso dá uma visão ampla do estudo sistemático da palavra de Deus. A partir da teologia sistemática e suas divisões, hermenêutica, homilética, história da igreja, geografia, ética pastoral, didática, etc. A Bíblia diz: examinai tudo, retenha bem. 1 Tessalonicenses 5:21. O mestre deve ter conhecimento acima da média de seus alunos. Tiago adverte que muitos não queriam ser mestres, doutores ou professores, visto que receberam mais duro juízo. Tiago 3:1. Diante disso, amados, é importante que os mestres, ensinadores, educadores sejam pessoas cuidadosas no exercício da sua missão, pautando-se pelos princípios éticos e morais da Bíblia, para que possam contribuir para o crescimento espiritual dos cristãos nas igrejas, auxiliando os pastores ou líderes a melhor conduzirem o rebanho do Senhor. Amados, Paulo recomenda aos ensinadores, 1 Timóteo 4,13, aplica-te. Olha só, no grego é a palavra processo, que significa dar atenção, seguir. Isso refere à diligência e à dedicação necessária do educador, sobretudo em suas funções públicas, que passam a ser enumeradas. Temos que destacar uma coisa aqui, é que Paulo fala, aplica-te, nesse versículo. A leitura, olha só, a leitura, uma palavra tão pequena, mas importante, nesse contexto exegético, hermenêutico desse versículo. Temos aqui, particularmente, a leitura em público do Antigo Testamento, mas também nas cartas dos apóstolos e outros documentos que seriam considerados dotados de valor entre os cristãos. Amados, naqueles dias, quando a imprensa não era inventada, então havia manuscritos e eram raríssimos. Praticamente ninguém possuía uma cópia inteira.
e particular das Escrituras Sagradas. Além disso, pouquíssimos eram as pessoas que sabiam ler. Isso significa que a leitura das Escrituras em público torna uma necessidade, olha só, permanente, importante. Amados, quando o apóstolo Paulo fala preserva, 1 Timóteo 4,13, é atentar cuidadosamente, ocupar-se. Na leitura, trata-se da leitura em voz das Escrituras disponíveis perante a congregação reunida. Por exemplo, os textos de Lucas 4,16 se referem à leitura do Antigo Testamento, prática na sinagoga, um direito de cada homem que soubesse ler. Então, deve ter ali a constância de estar sempre lendo, amados irmãos. Então, ler para contribuir na atividade da doutrina, do ensino, instrução e educação. Ensinar, amados, é algo diferente e é mais do que retirar um versículo da Bíblia. Olha só. Relacionando com ele considerações edificantes. Então, em jogo, a totalidade da fé cristã e a história da salvação, a forma da doutrina. Quem ensina, expõe os desígnios de Deus, evidencia as dádivas e os deveres deles decorrentes. Timóteo deve nutrir pessoalmente com a palavra da fé, seguir a doutrina. Então, terá condições de exortar e ensinar a igreja a partir da Escritura. Amados, a evidência na Escritura e a leitura a partir de seus textos constitui o fundamento para suas atividades principais do servo da palavra. Exortar e ensinar, dirigir-se ao indivíduo, falar-lhe a partir de Deus e colocar no contexto geral dos desígnios de Deus com a igreja e o mundo. Amados, então, está aí. Interessante que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13, e ainda mais que a capa, Paulo queria seus livros e pergaminhos. A prisão de Paulo poderia ter ocorrido tão inesperadamente que ele não pôde voltar para casa para buscar seus pertences pessoais. Os livros, amados, incluiriam partes do Antigo Testamento. Os pergaminhos eram provavelmente, amados, pergaminhos, papiros escritos à mão, frequentes, usados no primeiro século, para tomada de notas, como em cadernos, confecções de memorandos ou primeiros rascunhos de obras literárias. Talvez esses pergaminhos fossem rascunhos de algumas das cartas de Paulo. Na época em que vivemos, que muitas coisas são descartáveis, achamos difícil imaginar que nos tempos de Paulo uma pessoa tivesse um único agasalho excelente, durável e provavelmente valioso para usar durante toda a vida, que frequentemente deixasse para seus filhos. Os livros, o termo refere folhas de papiro para anotação, como vimos, cópia de livros. Amados, Paulo havia advertido aos cristãos de Tessalônica que não deveriam se deixar de afastar do trabalho, em vista da expectativa da volta iminente do Senhor. Então, amados, está no contexto de Paulo,
um leitor da palavra de Deus. Deve ser também o professor da escola dominical.